Já estamos de volta e agora na hora da nossa resenha esportiva. Estou aqui com meu parceiro Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Vamos começar falando de Flamengo e Corinthians? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Os torcedores do Flamengo estão felizes porque o Léo Pereira fez um gol heróico no finalzinho da partida. Vamos conferir como é que foi esse jogo. O Flamengo venceu o Corinthians com um gol de um herói improvável. É uma história para lá de emocionante. Léo Pereira, contundido, foi pro ataque. E aos 48 minutos, Everton Cebolinha recebeu na esquerda, cortou para o meio e cruzou. O zagueiro, sem condição de jogo, subiu mais alto que a defesa do Corinthians para fazer o gol da partida de cabeça. Flamengo 1, Corinthians 0. E Léo Pereira, assim, fez uma partidaça. Eu acho que se alguém merecia fazer esse gol no jogo de ontem, era ele. Exatamente, o Léo Pereira, que só estava no ataque por conta de ter uma lesão, ele chegou a pedir para o São Paulo modificar, só que como o São Paulo já tinha feito as 3 paradas, não podia mais. Aí o São Paulo falou assim, na zaga você não pode ficar, porque na zaga é perigoso. Se pega um atacante veloz, como que você vai fazer para poder marcar? Vai pro ataque. Aí ele ficou lá no ataque só fazendo número. Até que o Everton Cebolinha cruzou essa bola e ele subiu mais alto que os zagueiros do Corinthians e fez esse gol. Premia também o Léo Pereira, que tem feito uma temporada muito boa com a camisa do Flamengo. É um dos jogadores mais regulares nesses altos e baixos do Flamengo. Enfim, então ele merecia esse gol e deu a vitória pro Flamengo, mas que não traduz o que foi o jogo, porque o primeiro tempo ali o Flamengo até começou melhor a partida, o Corinthians começou a equilibrar nos contra-ataques, o Flamengo retoma o controle do jogo no finalzinho do primeiro tempo, tem chances até para poder sair com um placar positivo, mas viu no segundo tempo e ficou até na expectativa do São Paulo de colocar o time um pouquinho mais para frente, ele não mexe. E aí o Corinthians começa a incomodar mais, e aí sobe a marcação. Quando subiu a marcação, teve até umas 2 chances ali, com o Yuri Alberto, que perdeu cara a cara com o goleiro Santos, em saídas de bolas erradas do goleiro do Flamengo, o Roger Guedes também. E aí o jogo apontava para um 0-0, já estava torcedor ali vaiando o São Paulo, chamando ele de burro, até que surge esse herói aí do jogo do Flamengo, que foi o Léo Pereira. E Léo Pereira também, aparentemente, muito querido pelos outros jogadores, né? Assim, a gente viu esse reconhecimento também por parte do time. Logo depois que ele fez o gol e pouco tempo, né, acabou o jogo, realmente foi o fim da partida, todo mundo indo ali abraçar ele, então foi muito bacana. E um outro ponto que eu achei interessantíssimo também foi ver a postura do time, né, do Flamengo. Eu particularmente gosto muito dessa bola trabalhada e consegui ver o Flamengo jogar dessa forma e muito provavelmente pelo dedinho de São Paulo, né, conseguindo ter essa paciência que não é muito comum aos times brasileiros. É sempre aquela ânsia de chutar e fazer gol e muitas vezes o chute, né, assim, vai para qualquer canto menos pro gol. E eu prefiro ver essa jogada construída até o momento do gol e assim, foi o que a gente conseguiu enxergar também no Flamengo de Sampaoli nessa última partida. Mas ficou muito anticlímax, porque depois do jogo do Flamengo contra o Fluminense, que o Flamengo foi muito bem, a torcida esperava que o Flamengo fosse com tudo pra cima do Corinthians. E foi um time que entra nessa questão da falta de regularidade do Flamengo na temporada. O Flamengo não fez uma boa partida ontem. O Corinthians, o placar justo até seria um empate. O Corinthians fez uma boa partida, o Corinthians que também vem de resultados ruins, já é a 7ª derrota consecutiva, já é o 7º jogo sem vitória do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, do Lucha, né? Exatamente, ainda não venceu, e o Corinthians jogou bem a partida. Eu acho que o placar mais justo até era o empate, mas não tem justiça no futebol. E aí o Flamengo consegue fazer esse gol premiando esse cara aí. Mas o que chama atenção é a falta de regularidade. E a torcida do Flamengo cobrou isso ontem. Tanto é que vaiou o time, chamou o São Paulo de burro, enfim. Esperava mais o do Flamengo até pela partidaça que ele fez contra o Fluminense. Que ficou barato no caso para o Fluminense. O Flamengo merecia ter uma sorte melhor que teve nesse jogo, que foi a bola na rede. No sábado teve mais jogos. A gente teve um batalhão de jogos aí. Teve a vitória do Botafogo contra o Fluminense. Teve a vitória do Atlético Mineiro também contra o Curitiba. Vamos confirmar todos esses jogos? Vamos lá. Ali está em destaque a vitória do Botafogo contra o Fluminense, 1-0. O Botafogo é o líder, ampliou a vantagem frente ao segundo colocado, que é o Palmeiras, que, como a gente está vendo ali, empatou contra o Santos. Um Palmeiras que não foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, mas também com tantos jogos é difícil também manter esse ritmo, né? E que mesmo assim não perdeu, exatamente, né? Não ganhou, mas manteve o empate. Mas foi um Palmeiras bem diferente do que a gente está acostumado. Um Palmeiras que sempre é reativo, um Palmeiras sempre ligado no 220. Contra o Santos foi um pouco diferente, mas acredito ser por conta desse calendário apertadíssimo.
Também teve o jogo ali do São Paulo contra o Vasco. Placar cheio. E reflete também a mudança de postura do São Paulo desde a chegada do Dorival. O Dorival tem feito mais um bom trabalho até aqui, né? Eu gosto muito dele. Apenas o início do trabalho dele. Mas o Vasco chegou até a empatar ali aos 38 minutos do segundo tempo. E aí o São Paulo fez mais 2, um placar aí por 4-2. E também teve a vitória ali, como eu já falei, do Atlético Mineiro contra o Coritiba. O Atlético Mineiro fez 2-0. E aí depois tomou o golzinho ali do Coritiba. Mas também foi um placar bom, já que o Atlético Mineiro jogou fora de casa. E o que tem hoje de jogo, hein, Gabriel? Hoje tem mais bola rolando. Hoje tem o Cruzeiro para enfrentar o time do Cuiabá. E aí esse jogo é importantíssimo e eu já vou falar o porquê. Mas antes, vamos confirmar aqui o jogo às 8 horas na Arena do Jacaré. Casa vai estar cheia, torcedores do Cruzeiro estão empolgados com esse início de temporada, início de Campeonato Brasileiro surpreendente do Cruzeiro, frente até que o Cruzeiro não foi bem no Campeonato Mineiro. Tinha dado aquela desanimada, né, em relação ao Mineiro. Muda o técnico e aí o técnico do Cruzeiro dá uma injeção de ânimo a mais. E o Cruzeiro tem feito um bom início de Campeonato Brasileiro. Eu vou explicar o porquê. Vamos colocar a classificação que vai ficar mais claro para o pessoal entender. Vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui que o líder, como eu já falei, é o Botafogo. O Botafogo tem 18 pontos. E aí o vice-líder é o Palmeiras com 15 pontos. Mas aí eu vou chamar a atenção para o seguinte. O quinto colocado, Bárbara, é o Cruzeiro, com 12 pontos. Se ele vencer a partida contra o Cuiabá, ele pula, sabe para onde? Para vice-colocação, pode ultrapassar o Palmeiras. Então os pontos estão bem pertinhos. Ele sobe no elevador e aí pode chegar ali a vice-colocação. Mas é claro, tem a diferença ali de vitórias, ele ultrapassaria o Palmeiras. E aí depois o outro critério só que é o saldo de gols. Então com a vitória, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e fica em segundo lugar. Mais um motivo para o Cruzeiro buscar essa vitória, né? Exatamente. Se ele empatar, apenas empate, ele ultrapassa o Atlético Mineiro e tira o Atlético Mineiro do G4. Ele já vai pro G4. Se ele perder, ele não muda. Ele vai continuar ali em quinto lugar. Ele já saiu do G4, né, na rodada, né, por conta da vitória do Atlético Mineiro. Mas imagina aí para os torcedores do Cruzeiro, que não estavam tão esperançosos pelo início de temporada. E as opções estão tão boas. Exatamente. É claro que o ideal é realmente assumir ali a vice-liderança. Exatamente. Mas realmente só o empate já consegue manter ele ali numa boa posição e não pode dar bobeira. Exatamente. Vamos conferir então o provável time do Cruzeiro, que vai enfrentar o Cuiabá. Vamos lá. Para ver como é que o Cruzeiro vai jogar. Tem o Rafael Cabral no gol, o lateral direito é o William, Lucas Oliveira na zaga e o Castan, e o Marlon na lateral esquerda. Neto Moura como volante, assim como o Ramiro, e aí pode ter uma trinca ali, né? O Alisson ou o Machado no meio campo. O Wesley Bruno Rodrigues, que é o grande destaque do time, e também o Gilberto. Então esse é o provável time do Cruzeiro para poder enfrentar. Eu falei Gilberto, nosso cinegrafista até achou que ele seria o camisa 9 ali. Ele ficou tenso já, porque ele não tá nem aquecendo ainda, Exatamente. né? Gil já achou que ele ia ter que entrar em campo. Já achou que seria ele. Calma, Gil. Vamos mostrar agora a Série B, porque no fim de semana também teve muita bola rolando. E eu vou chamar a atenção aqui pro Tom Benz. Tom Benz perdeu mais uma agora dentro de casa, por 2-0. Então não é um início tão bom assim do Tom Benz. Vamos colocar aqui as artes. Então tá ali, a Ponte Preta 1-1 contra o Guarani. Ituano perdeu por 2-0 para o Novo Horizontino. O Sport 3-0 no Botafogo. Tom Benz, como eu falei, perdeu por 2-0 dentro de casa para o Londrina. E o Mirassol 2-0 contra o Vitória. Vamos mostrar a classificação também do campeonato da Série B. O Vitória é o líder. O Vitória venceu ali, perdeu para o Mirassol, mesmo assim é o líder da competição. Então tá ali em primeiro lugar. O Atlético Goianiense é o segundo, com 15 pontos também, empatado ali. E aí eu vou chamar a atenção ali, Bárbara, para o Tom Benz, é o vice-lanterna da competição. Tava até difícil de achar. Exatamente. Demorei aqui a me situar. Eu fui procurando, porque a gente espera mais, né, de um time assim. Exatamente. E agora, Bárbara, o assunto é futebol feminino, porque também tá rolando o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro da Série A, e também teve muita bola rolando no fim de semana. Vamos confirmar os placares, e tem um placar aí que surpreendeu. Vou falar o porquê. Vamos colocar a arte aqui. Porque o Corinthians, que é o líder da competição, ele perdeu pro Avaí. E o Avaí era apenas o time no Z4, ele era o 17º colocado. Quando o Corinthians perde, ele dá a oportunidade agora para o Flamengo, que joga hoje, ultrapassar e assumir a liderança da competição. Ali está a vitória do Palmeiras no clássico ali contra a Ferroviária, os dois times do estado de São Paulo. Chamei a atenção para o Avaí contra o Corinthians, 1-0 o Avaí. Santos 2-0 contra o Atlético Mineiro e 3-0 São Paulo contra o Atlético Paranaense. Vamos colocar a classificação do futebol feminino? Vamos lá. Que aí vai dar para entender isso que eu tô falando. Porque o Flamengo ainda joga na rodada. Então tá ali, ó.
Corinthians é o líder com 12 jogos, Flamengo é o vice-líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. Então o Flamengo joga hoje contra o time do Cruzeiro, que está ali na na 9ª colocação, e aí se o Flamengo faz o papel dele, ele assume a liderança da competição, e ali está a Ferroviária e Palmeiras, que se enfrentaram na rodada, e os dois estão ali também pertinho um do outro, né? O terceiro e o quarto lugar. E é o que tudo indica, porque o Flamengo realmente, o time feminino veio fortíssimo e já está ali, ó, visando a liderança. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre, infelizmente, mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior, o atleta do Real Madrid. A gente tem aqui o post que ele fez nas redes sociais. Mais um caso lamentável. A partida foi interrompida entre o Valência e o Real Madrid ontem por conta de racismo. E o pior é que não foi um torcedor, não foram 2, não foram 3. Foram maiorias. Um estádio quase todo insultando o craque do Real Madrid, apenas pela cor de pele dele, chamando ele de mono, né, no caso macaco. E aí fica mais uma nota lamentável. Já é o 9º caso contra o Vinícius Júnior só nessa temporada. Então não são casos isolados, infelizmente. Eu vou ler aqui o posicionamento do Vinícius Júnior. Ele falou que, já que aqueles que deveriam não te explicam o que a La Liga pode fazer nos casos de racismo, tentamos nós explicarmos. Minto, estou lendo aqui o posicionamento do presidente da La Liga, mas você não se apresentou em nenhuma das datas acordadas que você me solicitou. Antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário se informar adequadamente. Não se deixe manipular e tenho certeza que entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos, declarou o presidente da La Liga, que é uma nota lamentável. Ao invés dele acolher a vítima, ele disse como que o Vinícius Júnior deve se portar. O Vinícius Júnior que tem sofrido vários casos de racismo, como eu falei. Ele falou que é caso isolado, mas não é um caso isolado, como eu já falei, a 9ª ocorrência só contra delicada, né? O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior respondeu assim, abre aspas, mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seu post e tem uma surpresa. A La Liga também já se pronunciou, declarou que vai investigar os incidentes ocorridos no estádio. Também informou que já solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o caso e, caso necessário, vai tomar todas as medidas cabíveis. Valência também emitiu um comunicado condenando tudo o que aconteceu. Real Madrid também diz que apresentou uma denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente a Procuradoria contra Crimes de Ódio e Discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades. Enfim, é um caso lamentável, né, Bárbara? E a gente precisa falar aqui que basta o racismo. O Vinícius Júnior tem total apoio de nós brasileiros, de todo mundo. Enfim, é um caso bastante lamentável. A gente está falando de um craque que saiu aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Que hoje já é um ídolo, né? Tão ganhou jovem. O mundo, exatamente. E infelizmente ele sofre preconceito só por conta da cor da pele dele. E sem dúvida é uma situação que não pode ficar velada, né? E por isso aqui a gente faz questão de pontuar e deixar muito claro o nosso posicionamento, né? A gente espera sempre dar notícias positivas, evolução do futebol, né? Como a gente acabou de noticiar aí também, o Campeonato Brasileiro Feminino. A gente quer que o futebol ali pra frente e avance, né? E não retroceda. Exatamente. Vinícius, se você estiver vendo a gente lá na Espanha, Baila continua sendo esse menino aí pra cima dos zagueiros, dos jogadores. É isso que a gente espera de você, Vinícius. É isso.